E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar aqui um pouco agora sobre um tema que é interessante. Eu estava lendo aqui uma reportagem no jornal de Israel. Eu confesso que eu fiquei impressionado com os detalhes. Eles tratam de detalhes da guerra. Esses últimos eventos na Síria, só para você ter uma ideia, a Rússia está lá dentro com tudo que tem de melhor para testar seus armamentos. A Rússia já está controlando todas as operações dentro da Síria, mas ela não pode assumir isto, então ela bota sempre a culpa na Síria. Israel sabe que o seu inimigo maior ali é o Irã e a Rússia, mas Israel não diz isso para o mundo. Eles estão ali em guerra contra a Síria, digamos assim. E os Estados Unidos também aproveitaram essa denúncia de guerra química para bombardear posições lá dentro da Síria. Mas Israel aproveitou antes disso e bombardeou posições do Irã. Agora, no entremeio disso, a coisa é muito complicada. O Irã está montando bases militares dentro da Síria e, principalmente, o que eles mais temem, que é a Força Aérea de Israel. Israel tem mísseis e, principalmente, aviões muito treinados para atacar. E quando os Estados Unidos avisaram que iriam atacar, Israel atacou depressa. Mas Israel quis atacar nada de indústrias químicas de produção de gás venenoso, nada disso. Israel quis atacar as posições do Irã. E, na verdade, Israel disse que o Irã já estava provocando Israel com drones. O Irã estava com uma base de drones dentro da Síria e cheios de radares e de equipamentos para monitorar o que estava acontecendo em Israel, e os drones do Irã já estavam indo lá em Israel para fazer espionagem da situação. Israel atacou essa posição, um tanque, é um tanque T4, na verdade esse tanque é um grande arquivo de equipamentos eletrônicos de detecção de radares e de coisas assim. A impressão que eu tenho é que eles guardam as antenas do radar lá dentro do tanque, debaixo de uma casamata de aço. Mas quando precisa, abre tudo aquilo e a antena se levanta. Isso é necessário para poder o radar funcionar só em determinados momentos, senão o radar se torna um alvo fácil para os mísseis inimigos. E eles estavam assim preparando, o Irã estava bem ativo dentro da Síria. Israel ficou impressionado por causa disto e então mandou seus aviões para derrubar os drones e também para atacar essas bases, esses tanques que são os T4, que são instalações de acompanhamento antiaéreo. Bom, o Irã tinha ali muitos mísseis guiados por esse sistema. Hoje a maior parte da guerra é com mísseis. Mísseis lançados de aviões, mísseis lançados de terra, e eles divulgam então a Síria, a Rússia, eles divulgam um vídeo que Israel reproduziu em que esse T4, esse grande tanque com uma instalação de radar
se levanta, detecta o avião israelense que vem e solta um míssil. E o míssil atingiu o avião israelense, o F-16, e derrubou. Agora é impressionante a gente ver no filme como o míssil anda em zigue-zague. O míssil não anda retinho, não, para ser detectado com facilidade. Ele fica dando piruetas no ar, ele fica dando voltas, zigue-zagues no ar para não ser atingido. Mas esse míssil que saiu dessa instalação T4 do Irã foi o míssil que atingiu o avião F-16 israelense e derrubou. Interessante isto. Eles estão com equipamentos de última geração, apoiados pela Rússia, o Irã desenvolvendo armamentos muito avançados, e Israel sabe disto. Israel, aquele avião não teve como fugir, mas os outros aviões de Israel conseguiram atacar aquela base do Irã e destruir bastante coisas ali. E eles disseram, Israel, que foi então a primeira vez que eles atingiram um alvo vivo do Irã, que o Irã já está provocando Israel. O Irã já tem drones na fronteira com Israel e está com essas instalações de T4, mas Israel foi lá e destruiu várias dessas instalações. A Síria trouxe para si a glória, dizendo que ela que abateu o avião israelense. Não foi, foi o próprio Irã. Agora, logo depois, os Estados Unidos parece que tinham combinado tudo com Israel. Israel atacou depressa os alvos do Irã dentro da Síria. Mas os Estados Unidos começaram a falar que iriam mandar mísseis, iriam atacar, e demoraram 3 dias para disfarçar. Os Estados Unidos mandaram navios no mar Mediterrâneo, mas, na verdade, os mísseis americanos foram lançados do Mar Vermelho, da Arábia, dali do Golfo de Eilat, o Mar Vermelho, ali junto a Israel. Os Estados Unidos tinham alguns navios dali, e dali partiram aviões. Os aviões americanos, esses aviões B-1, os bombardeiros B-1, são aviões imensos, a jato, super velozes, totalmente protegido com aquela capa anti-radar. Ele não é detectado por radar e ele vem de longe, ele tem uma grande autonomia de voo, ele vem de longe, lançou mísseis Tomahawk. Esses mísseis Tomahawk foram a grande vedete disso daí. Eles lançaram ao todo 105 mísseis Tomahawk, que fizeram um estrago e destruíram tudo que eles queriam destruir, e comprovaram com fotos do Google. Bom, a Rússia divulgou, e precisava dar uma versão diferente, que eles conseguiram abater 71 mísseis americanos. A Rússia divulgou que abateram 71 mísseis. Mas os Estados Unidos disseram, eles jogaram, sim, muitos mísseis, mas não nos atingiram nenhum, e eles devem ter destruído muitas populações civis por ali, porque mesmo depois que o ataque já tinha terminado, eles continuaram atirando e mandando mísseis. Só que nós já tínhamos feito o serviço. Eles disseram que abateram 71 mísseis, mas a verdade é que nós conseguimos destruir tudo que quisemos e, no nosso entendimento, todos os mísseis nossos atingiram o objetivo. Bom, existe uma guerra tremenda. Quando os Estados Unidos mandaram o míssil, eles têm instalações eletrônicas que mandam radiações e comandos eletrônicos para disfarçar a viagem do míssil. Esses comandos eletrônicos estão confundindo as defesas
antiaéreas da Síria, que na verdade são da Rússia. Então, a guerra está muito complicada. Só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos disfarçaram, mandaram os navios pelo Mediterrâneo, na verdade, mandaram os mísseis pelo Mar Vermelho, lá pelo Golfo Pérsico. E os aviões também vieram lá da Arábia Saudita, esses bombardeiros B-1 que soltaram a maior parte dos mísseis Tomahawk. Então, a guerra está muito complicada, muito eletrônica, muito dependente de tecnologia de inteligência. Os países menos preparados não têm a mínima condição de enfrentar esses países mais desenvolvidos em tecnologia. Essa tecnologia lá é totalmente alheia a nós aqui no Brasil. Nós estamos muito longe daquilo lá, mas isso é para a gente ter uma ideia de como as coisas estão funcionando no mundo. Israel está estudando tudo isso, aprendendo com essa situação toda, porque eles querem estar preparados para tudo que vai acontecer. Israel está na ponta da tecnologia, analisando tudo isso, todos esses detalhes, táticas, o que prepara uma guerra, o que vai antes. É algo assim estonteante para a gente poder entender o que acontece quando a gente tem acesso a algumas informações. O fato é que aquilo vai continuar nessa guerrinha assim, não vai se generalizar, porque a Rússia precisa dar uma ideia de que está bem, divulgar seus feitos notáveis para conseguir vender as armas para os países árabes e fazer alianças com esses países para o Gog e Magog. A Rússia está preparando o Gog e Magog. Israel sabe disso, está com os nervos à flor da pele para se preparar para essa situação.